Seguinte. Temos aí, ó, pá. Foi pra tela? Foi. Eu tô com um setup novo aqui, eu tô agora no Linux. Em homenagem a Linux Tips, estamos no Linux. E aí vamos entender como é que a gente vai fazer o nosso projeto final, tá? Seguinte, deixa eu abrir aqui meu VS Code. Eu acho que eu tenho aqui o curso SQL. Então vamos fazer o projeto, galera? Vamos fazer o nosso projeto completamente do zero aí. Vamos entender isso aqui, galera. Aí quem tá com a gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse projeto que a gente está fazendo, esse projeto final, ele é a ponta, ele é a pontinha para o nosso próximo projeto. Então a gente vai fazer um projeto em breve. Eu quero fazer um projeto com vocês que é um projeto inteiro de dados. Então, desde a coleta dos dados ali transacionais até a construção, por exemplo, de um modelo, de um algoritmo de machine learning para fazer algum tipo de predição, né? Isso aqui que a gente vai fazer hoje é a ponta, é uma pontinha, é uma etapa, digamos assim, do próximo projeto. Então, isso aqui já é um esquenta para o que a gente vai ver aí do próximo curso, ok? Tá claro isso para todo mundo? Beleza? Sim! Aqui começa a brincadeira, exatamente, aqui começa a brincadeira. Então, olha só, a gente está querendo fazer uma tabela, a gente está querendo construir uma visão comportamental dos nossos usuários. Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente quer construir uma tabela que cada linha dessa tabela é um usuário, tá? Cada linha dessa tabela é um usuário. E aí aqui a gente quer calcular essas estatísticas do usuário. Tá claro isso? E a gente vai fazer uma a uma. O nome que a gente dá para isso aqui, quem fez o nosso curso de Machine Learning, tá gravado no YouTube, aberto, gratuito para todo mundo. Cada linha aqui que a gente tem de variável, de coluna ser criada, é o que a gente chama lá em Machine Learning de feature, ou característica, ou covariável. Beleza? Então é isso que a gente vai construir aqui. Então pensa, por exemplo, quando você assina um streaming, por exemplo, a própria Twitch, ou o YouTube, ou a Netflix, ou a HBO Max, ou o que for, você está assinando e aí você pode cancelar essa assinatura, né? E será que eles têm alguma maneira de conseguir identificar uma propensão para você deixar de assinar? Com base justamente em algumas características do seu perfil, como, por exemplo, você faz 7 dias que não abre o aplicativo, ou a sua última série que você assistiu era uma série X, ou você nos últimos 28 dias só teve X horas assistidas de conteúdo, ou o dia da semana que você mais assiste é na terça-feira e não no sábado e domingo. Enfim, então a gente pode criar características a respeito do nosso usuário para tentar fazer uma predição de algum comportamento dele. Por exemplo, se ele vai cancelar o plano ou não. Por exemplo, recomendar um conteúdo para ele ou não. Por exemplo, dar um desconto para ele ou não, dependendo do engajamento dele. Ficou claro isso? E aí, esse projeto é justamente a construção disso, para que depois, lá na frente, a gente possa combinar isso com técnicas de machine learning. Entendeu? Por isso que eu falei que antecede o que a gente vai ver no nosso curso, no nosso projeto, construindo um algoritmo de machine learning. Beleza? Então, vamos lá, vamos entender isso daqui. Vamos fazer uma por uma, vamos fazer variável por variável, tá? Vamos fazer variável por variável. Então, seguinte, se a gente olhar para cá, eu vou chamar isso de projeto, tá bom? Vou chamar isso daqui de new file etl underline projeto.sql. Tá aqui, ó. Deixa eu só desativar o Copilot. Ah, já está desativado, beleza. Então vamos lá. Exatamente, Highlander, tem que assistir o curso de Machine Learning antes de ir para o nosso projeto, tá bom? Não desse projeto, mas do que a gente vai fazer ainda aí nas próximas semanas, tá bom? Eu não defini data nem nada, a gente vai conversar com a comunidade para ver uma data legal, beleza?
Então vamos lá, ó, quantidade de transações históricas. O que eu estou querendo fazer isso daqui? Tá? A gente vai fazer aqui, ó. Então eu estou selecionando, asterisco, from, tá dando para ver, né? Transações, certo? Transações. E Ctrl Shift Q. Quando eu faço isso, ele já mostra aqui para mim todo mundo, ó. Tá lá. Beleza? Tá aqui tudo bonitinho. Se ele quer saber a quantidade de transações históricas de cada cliente, tá aqui, ó, vida. Vamos começar pela vida. O que a gente tem que fazer? Simplesmente fazer ID cliente e colocar aqui um count. Pode ser distinct, pode não ser distinct. A gente já está na tabela de transações, então cada um aqui é só uma linha realmente por transação. Eu poderia simplesmente colocar um count asterisco e aí vai ter a quantidade de transações. Perceba que desse jeito, faltou um group by, né? Estou sequelado já. Perceba que desse jeito, galera, olha só, eu tenho da vida inteira da pessoa. Tá claro isso? Que eu estou pegando da vida inteira da pessoa? Nenhuma dificuldade até aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Agora, se eu quero fazer D7, D14, D28, D56, o que eu preciso fazer para contar só a quantidade de transações históricas aqui, só considerando esses dias aqui? Deu para entender a treta? Deu para entender, né? Eu acho. Porque eu não quero saber só Julian Day, exatamente. Eu não quero saber só da vida. Eu quero saber de D7, D14, D28, D56. Certo? Então, eu vou ter que colocar aqui, eu posso colocar uma vírgula. E aqui, antes de fazer o count, eu posso fazer um case when, dentro do count, a data, criação. E aí aqui eu vou ter que fazer o Julian Day. Ó, vai ficar horripilante, só que depois a gente vai arrumar, tá? Vai ficar horripilante. Substring, substr, 1 de 10, tá aqui. Então, Julian Day, e aqui o Julian Day now. Julian Day now. Menos isso. Se essa diferença aqui, se essa diferença for menor do que 7, menor ou igual do que 7, então a gente pode colocar a transação, o ID da transação. ID transação. End. E aí aqui as quantidade de transações D7. Ó que horripilante que ficou, gente. Ó que horripilante que ficou. Ficou bem feio, né? Vocês estão vendo como ficou feio, ó? Ficou grandão, né? Eu poderia até dar um Enter aqui, ó, pra ficar um pouco melhor. Vamos ver se eu consigo melhorar. Ó. Ficou mais ou menos assim. Tá dando pra entender? Mas funciona, certo? Tá funcionando. Vocês concordam que tá funcionando? Eu poderia agora repetir isso e fazer o quê? A gente vai ainda melhorar isso, tá? A gente poderia pegar isso daqui e colocar no lugar do 7, colocar 28. E aí eu colocaria D28. O que eu fiz de errado? Case when, token. Tem uma quebra de linha. Ah, essa barra aqui. Pronto. Então, olha só. Faz sentido, né? Aqui eu tenho a vida inteira da pessoa, então é para ser o maior número mesmo, porque eu estou olhando para um horizonte cada vez mais distante. Tá claro isso? Que esse número aqui, quantidade de transações, tem que ser o maior? Porque eu estou olhando para a vida inteira, o range é muito maior. Aí quando eu olho só para os últimos 27 dias, eu vou ter menos, porque eu estou olhando para um range menor. E aí depois, para 28, vai ser um pouco maior do que o 27, mas ainda assim vai ser mais distante. Ficou claro isso? Faltou D14 aqui no meio, né? Tá claro isso? Só que aí eu teria que fazer isso aqui, né? Tipo, pô, essa conta aqui, fazer essa substr é uma desgraceira. O que a gente pode fazer um pouquinho
melhor do que isso? E se a gente não bater diretamente na tabela de transações? E se a gente criar já uma coluna pronta para isso, né? Então vamos fazer isso? Vamos inverter aqui, ó. A gente vai fazer um with db underline transações as. E aí aqui a gente pode colocar, por exemplo, o select de quem? Do ID transação, depois do ID cliente, depois a data de criação, a gente pode colocar ela já como date, né, para ficar mais fácil. Então eu posso colocar aqui, ó, dt criação e aí vou colocar date time como substr de 1 até 19, acho que é isso, né? De 1 até 19 as dt criação. Aí a gente pode colocar agora a diferença. Ah, tem a quantidade de pontos também, né? Quantidade de pontos. E a gente pode pegar aqui agora a diferença em dias. Então, diff date. E vai ser quem? Quem que vai ser o diff date? Vai ser justamente essa parte aqui, ó. Vamos ver como é que isso se sai? Deu para entender o que a gente está fazendo, né? Não tô maluco, não. Então a gente vai chamar isso aqui de TB transações. Olha só. Espera aí que eu errei alguma coisa. ID... Não é de transação? ID... Não é de cliente. O que eu fiz de errado aqui? Faltou o from, né? Tá vendo? Tô falando que eu tô sequelado. From transações. ID transação. Ele tá achando ruim aonde? Quantidade de pontos. No such column. Quantidade de pontos. Quantidade de pontos. Pronto. Olha lá. Beleza? Tá lá. E aí o diff date, ele já mostra pra mim quanto tempo tem, ó. Já tem ali calculado. Então, agora, aqui no na query que eu vou fazer a agregação, é só eu pegar realmente o ID cliente e fazer a contagem de quantas transações tem. Aí pode ser distinct ou não. E aí quantidade, transações, vida. Depois da vida, quem que eu tenho? Eu tenho D56. Vamos fazer D56? Como é que a gente faz com D56? Vou fazer aqui, ó, case when, o DT_diff, para eu não precisar ficar repetindo igual maluco, ó, menor ou igual do que 56. Then, o quê? ID transação. End. Aí é só eu fazer o count. Olha só, não fica muito mais bonito? Muito mais bonito, não é? Olha lá. Olha só que bonito. Não ficou melhor? Deu para entender a diferença do que a gente fez? Então, antes, ao invés de eu criar essa conta aqui diretamente em cada um dos case when e ficar aquele negócio feio, o que eu estou fazendo aqui? Eu já criei uma coluna diretamente na tabela que eu quero e eu estou fazendo justamente a diferença ali do que eu preciso na hora de fazer o meu case when. E pronto. Tá? E pronto. E aí eu estou olhando aqui para a quantidade de transações na vida inteira, nos últimos 56 dias. Se eu quero para os últimos 28, é só colocar uma vírgula e colocar aqui, ó, 28. Prontinho. Olha só. Tá lá. Se eu quiser agora... Já vou responder aí o chat. Se eu quiser agora 14, o que eu preciso fazer? 14. Se eu quiser 7, 7. E aí eu tenho agora todas essas paradas aqui, já bonitinho separado aqui. Isso aqui me dá uma noção até de engajamento. Eu consigo saber
se essa pessoa estava mais engajada, né, ao longo da vida dela ou agora. Eu posso ver aqui, se ela tá 0 aqui, essa pessoa, olha só que interessante. Se eu olhar para essa pessoa aqui, vem comigo, vem comigo. Se eu olhar para essa pessoa aqui e olhasse só para transações da vida dela, eu ia dizer que essa pessoa é pica, não é? Porque ela tem 548. Não ia dizer isso? Que essa pessoa aqui é pica? Porque olha só, ela é mais alta que essa. Só que, se eu olhar para a parte mais recente, a pessoa de cima é mais interessante. Por que a pessoa de cima é mais interessante? Porque ela se mantém. Ela ainda está falando com a gente. Enquanto essa daqui, ó, faz um tempão, ó, nem nos últimos 60 dias quase ela está com a gente. Deu para entender por que é legal construir esse tipo de variável? E isso, galera, é criatividade. É uma parada que a gente exercita muito em Machine Learning. Isso ajuda muito a gente tentar fazer uma predição do que vai acontecer. Não só pegar um dado que está sumarizado a um período muito grande, mas traz um certo fatiamento que dá essa visão um pouquinho mais granular aí da pessoa. Beleza? Esse daí aprendeu e não voltou mais. Exatamente, exatamente. Ficou claro isso daqui? O que a gente acabou de fazer? Então a gente só pegou a tabela de transações, criamos uma coluna nova para fazer mais fácil aqui, para ser mais tranquilo na hora da gente construir as outras variáveis. Ok? Por enquanto é isso. Então esse daqui a gente matou. Tá pronto. Beleza? Agora, dia desde a última transação. Qual que é esse? Dia desde a última transação. Isso aqui seria dias desde a última transação. O que é isso, galera? Eu quero saber há quanto tempo faz que a pessoa não vem me ver. Ficou claro isso? Faz quanto tempo que a pessoa não vem me ver? Tamo junto? Ficou claro isso? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se eu já tenho aqui, se eu já tenho nessa tabela justamente o diff date, que é a diferença do dia de hoje em relação à transação, o que dá para eu fazer para descobrir há quanto tempo faz que a pessoa não vem? Eu posso simplesmente pegar o mínimo. Se eu pegar o min do diff date, isso daqui vai me dar dias última iteração. Olha lá. Deu para entender o porquê que eu posso usar o min? Porque pensa assim, aqui eu não estou considerando cada transação, aqui é a tabela de transações, olha só. Aqui é a minha tabela de transações. Então, para cada transação, eu estou verificando há quantos dias essa transação foi em relação a quem? Em relação a hoje. Não é isso? A gente está junto até aqui, certo? Eu estou verificando aqui há quantos dias cada transação foi em relação a hoje. Perfeito. Então, a última transação, você concorda que vai ser a menor diferença? A última transação que essa pessoa teve vai ter a menor diferença aqui, o menor número? Então, por isso que eu posso pegar o min. O min me dá justamente o dia, a quantidade de dias desde a última transação. Ficou claro? Perfeito. Agora vamos lá. Idade na base. Idade na base. Esse idade na base, sobe o código, vou subir depois lá pro GitHub, tá? Seguindo essa lógica, esse seria o max? Não seria o max, Dino. Não seria o max. Tá? O max seria a primeira transação. A idade na base não necessariamente é a primeira transação. Por exemplo, você pode se cadastrar num site e nunca comprar nele. Mas você tem idade já lá. Então pensa lá, você se faz um cadastro no Mercado Livre, na Amazon, na Linux Tips, e você não compra nenhum curso, ou você não compra nenhum produto. Mas você nasceu, você virou cliente.
Você não virou talvez um cliente ativo, mas você virou cliente. Beleza? Então aqui nesse caso, essa idade da base eu teria que pegar por onde? Eu teria que realmente ir lá e usar. Não entendi esse pra mim não, pode repetir? Esse daqui é a idade na base. A idade na base é o quê? É há quanto tempo a pessoa se cadastrou, não quando ela começou a transacionar. A primeira transação é diferente de quando a pessoa fez o cadastro. Sacou? Tem que pegar a tabela cliente. Exatamente. Então, vamos pegar a tabela do cliente. Para pegar a tabela do cliente, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, pode ser? Eu vou bater lá na tabela do cliente aqui, ó. Vou pegar aqui e fazer um tb underline cliente as. E aí eu vou criar aqui, ó. Selecione, select. O que? ID cliente. E aí aqui, ó, data criação. Eu vou pegar e converter isso daqui igual esse cara. Desse jeito. E aí eu vou chamar isso aqui, ó, de idade base. Eu vou pegar esse carinha aqui e eu vou chamar justamente de idade base. From clientes. Vamos ver o que acontece? Ó, só vou comentar esse carinha. TB cliente. Select asterisco from TB cliente. Tá lá, ó, idade base. Beleza? Eu tenho a ID do cliente e a idade base. Chamei esse daqui de TB cliente. Ok? Tá claro isso? Só que não tá na mesma tabela. Não tá na mesma tabela. Vocês concordam que não tá na mesma tabela? Aqui eu tô na tabela de cliente, aqui eu tô numa outra query. O que eu vou fazer para facilitar a nossa vida? Eu vou criar uma CTE chamada TB sumário transações. Pode ser? Que sumarizou tudo isso daqui para mim, ó. TB sumário transações. Ó. E tá lá. Então, se eu quero saber a idade da base, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que fazer um join. Vou ter que chamar isso aqui de st1. E fazer um join com a minha tabela cliente. Aonde aqui eu vou trazer t1 ponto asterisco e aqui t2 ponto idade base. Eu sei que eu tô indo rápido, mas eu vou voltar, tá? Eu vou voltar, fiquem tranquilos. Mas olha só. Então eu peguei a minha tabela de sumário e cruzei com a idade na base. Tá lá, ó. Beleza? Então vamos revisar. O que a gente fez? Eu peguei a tabela de transações, dei só uma lapidada nela, peguei e criei uma coluna nova chamada diffDate e uma outra coluna nova também que é DT criação. Eu só tratei o tipo dela para ficar mais simples de trabalhar depois. Depois, eu peguei a minha tabela de cliente, trouxe o ID do cliente, trouxe a data de criação também num jeito diferente e calculei a idade dessa pessoa na base, comparando com o momento atual, com a data de hoje. E é isso. E depois, eu peguei aquela query que a gente tinha feito uma sumarização da quantidade de transações com base na vida inteira, no D56, D28, D14, D7 e até a última iteração, e criei uma viewzinha, né, uma tabela temporária aqui, ó, um TB sumário transações, para depois pegar esse cara aqui vai estar em que nível? Qual que é a granularidade dessa query aqui? Cada linha representa o quê? Se eu estou agrupando por cliente, representa um cliente, certo? Por linha. Então, eu consigo cruzar aqui um cliente com um cliente na tabela de clientes, porque é 1 para 1. Beleza? Eu tenho um cliente por linha aqui, porque eu estou agrupando por cliente. E aqui na minha tabela de cliente também é um cliente por linha. Tamo junto, galera? Entenderam como eu fui fatiando? Eu estou fatiando o problema, para pegar as informações de cada uma das tabelas conforme eu preciso. Beleza? Tá lá.
Dividido para conquistar. Exato. O produto mais usado. Vamos deixar desse daqui para depois, rapidinho? Esse aqui eu vou marcar aqui, ó, como vermelhinho, pra gente pegar depois, tá? Não entendi a lógica do min, nem porque você fez contas por linhas na CTE. Como assim? Do min para pegar a menor data. A menor data não, a menor diferença. A menor diferença é a última transação. Se é a última transação, é a última iteração que a pessoa teve. Então eu sei exatamente há quanto tempo faz que a pessoa não tá com a gente. Beleza? Eu sei exatamente há quanto tempo faz que a pessoa não tá com a gente. Beleza? Agora vamos lá. Saldo de pontos atual. Qual que é o saldo de pontos atual? O que eu posso fazer para calcular o saldo de pontos atual? Tem duas formas de fazer isso. Eu posso trazer da tabela de cliente o saldo, ou eu posso simplesmente somar aqui, fazer um sum, quantidade, pontos, as saldo. Pontos. E aí já vai aparecer aqui, ó. Beleza? Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou somando todas as transações da vida inteira da pessoa. Isso vai me dar, eu vou somar pontos positivos, pontos negativos, isso vai me dar o tanto que a pessoa tem hoje. O saldo de pontos dela hoje. Beleza? Ficou claro isso daqui? Que eu posso simplesmente somar? E aí depois eu estou trazendo ele aqui já no T1 ponto asterisco, ó. Por isso que ele aparece aqui já. Saldo de pontos. Vou até deixar aqui em cima, tá? Vou deixar separadinho assim, ó. Pra gente entendendo os diferentes tipos de variáveis. Beleza? Agora vamos lá. Então esse aqui também já foi. Agora próximo. Pontos acumulados positivos. Pontos acumulados positivos. Como que a gente faz isso? Para a vida. Vamos fazer primeiro para a vida. Só quero pegar ponto positivo. Então eu vou fazer uma soma e meter um case when quando a quantidade de pontos for maior do que zero, then o quê? Quantidade de pontos. Else zero. End. As. Aí aqui a gente pode chamar de quantidade de pontos positivo vida. Pode ser? Então, olha só. Eu vou somar a quantidade de pontos quando a quantidade de pontos for positiva. Se não, é zero ali, não muda nada. Quanto que isso dá? Vamos ver aqui, ó. Quantidade de pontos. Vamos ver. Eu não executei? Eu não executei. Aí. Ah lá. Beleza? Isso aqui pode ser diferente. Aqui, ó. É diferente do saldo de pontos. Por que é diferente do saldo de pontos? Tá vendo que não bate? Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela já resgatou 10 mil pontos, mano. Deu pra entender a diferença das duas, ó? Ó que loucura. E agora a gente pode fazer a mesma coisa, só que agora ele quer pra quê? D7, D14, D28, D56. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Truque aí. Agora um pouco de magia, um pouco de magia. A gente pode fazer assim, ó. 56, 28, 14 e 7. Beleza? E aí a gente vai selecionar isso daqui. E agora, depois que você fez isso, ó, 56, 28, 14, você seleciona eles do jeitinho que tá aqui, ó, tem que estar igualzinho. E você vai apertar Shift, Alt, I, de Irineu. E aí você vai escrever sum, case, when, quantidade, pontos, maior do que zero, end, diff date, menor ou igual do que isso, then, quantidade, pontos. Copia essa parte aqui.
end as quantidade pontos positivo. Tá lá. Beleza? Muito mais fácil, né? A gente evita trabalho de corno. Me perdi no atalho. Vamos lá, de novo, ó, de novo. Criou 56, 28, 14. Certo? 56, 28, 14, 7. Seleciona eles, ó. Seleciona eles desse jeito. Coloca o ponteiro do mouse ali, ó. O cursor lá no final da linha do 7. Shift, Alt, I. Shift, Alt, I. Beleza? Aí você vai colocar, vai apertar Home para ir para o começo da linha. Apertou Home e foi para o começo da linha, digita Sum, abre parênteses. Aperta o Caps Lock para deixar tudo em caixa alta. Case when quantidade pontos maior do que 0, then quantidade pontos, opa, then não, maior do que 0, end, faltou um end aqui, end diff date menor ou igual do que isso, then quantidade pontos, else 0, end as quantidade pontos positivo, corre para lá com Ctrl, Ctrl V. Caralho, mais subs aí, brigadão pelos subs, gente. Tamo junto. Olha lá. É meio bruxaria, né? Meio magia mesmo, ó. Tá lá, ó que legal, ó que bonito. Anonymous tá te vendo? É. Então, isso é muito da hora, isso ajuda muito a gente, né? Fazer essas bruxarias ajudam muito a gente na produtividade. Evita trabalho de corno. Beleza? Então olha só que bonitinho que ficou. Tá lá. Beleza? Agora, a gente tem que fazer, então, isso aqui já foi. A gente tem que fazer agora o de baixo. Pontos acumulados negativos. Né? Pontos acumulados negativos. Seu manjo Nelvin? Não manjo. Como que a gente faz o pontos acumulados negativos? Ó, aí outra bruxaria aqui. Outra bruxaria aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Assim fica ruim? Dá pra enxergar. Assim dá pra enxergar, né? Acho que dá pra enxergar assim. Ó. Copia. Copia isso aqui, ó. Ctrl C. Ctrl C. Copiou. Beleza? Ctrl C. E Ctrl V. Beleza? Estão vendo aí, né? Beleza. Agora, olha só. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo que aqui tem o maior do que 0? Aqui, ó. Tá vendo esse maior do que 0? Maior do que 0. Tá igualzinho, né? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Aperta o Shift. Aperta o Shift aí. Coloca o cursor ali onde eu coloquei, ó. Coloca o cursor ali onde eu coloquei. Aperta o Shift. Segura o Shift. Aperta o Alt. Segura o Alt. Clica aonde tá piscando ali, ó. Clica onde tá piscando. E segura tudo isso. Então você está segurando o Shift, está segurando o Alt. Clica e segura e arrasta para baixo. Beleza? Então, ó, de novo. Tá lá. Shift, Alt, clica e arrasta. Beleza? Aí o que você vai fazer? Vai apertar Delete e colocar menor. Só isso. Tamo junto até aqui? Beleza. Então, se for menor do que 0, é isso. Agora, por muito menos a galera ia pra fogueira. Agora, o que acontece, ó? Eu tenho que substituir aqui, tá vendo aqui, ó? Eu tenho que substituir aqui o quê? O nome, não é? Não tá positivo vida, positivo 56, positivo 28, positivo 14, positivo 7. Vocês estão vendo, né? Que tá tudo positivo. O que você pode fazer agora?
Você vai clicar, ó, clica ali antes do Pzão do primeiro e seleciona. Tá vendo tudo que é pós, tudo que tá escrito pós, ele meio que marcou? Então, olha só, você clicou ali e arrastou. Agora, tudo que é meio pós, ele tá meio que selecionando. Deixa assim, deixa assim. Tá todo mundo com o pós aí selecionado? Então, clica ali no primeiro pós desse daqui, ó, no primeiro pós desse daqui, da linha 41 ali. Seleciona, beleza. E agora vem a magia. Você vai apertar Ctrl D, uma vez só. Aperta Ctrl e depois D, uma vez só. Ctrl D. O que aconteceu? Ele foi pro próximo. Ctrl D de novo, foi pro próximo. Ctrl D de novo, foi pro próximo. Ctrl D de novo, foi pro próximo. Então a gente vai colocar agora neg, de negativo. Beleza? Você não precisa. É porque assim, eu fazendo, ensinando, vai falar assim: nossa, era muito mais rápido eu ter feito. Eu ter feito lá na hora, modificado um por um. Sim, mas tipo, normalmente eu faço isso mais rápido, né? Normalmente eu vou pegar, vou vir aqui, colocar menor. E depois eu vou vir aqui e selecionar 1, 2, 3, 4, negativo. Pronto. É muito mais rápido, né? É muito mais rápido. Beleza? Então, é isso. A gente tem agora pontos positivos, pontos negativos. Vamos executar aqui, ó. Pontos positivos, pontos negativos. Olha o tanto de variável que a gente já criou aqui, né? Então a gente já criou variável pra caceta, tá? Então vamos deixar isso daqui verdinho também. Tá lá. Que mais? Agora, galera, as outras variáveis não dá pra gente fazer nessa query. Dia da semana mais ativo. Não dá pra fazer essa query. Né? Theo, passando para avisar que eu comecei a gostar de estudar por sua didática, por causa da sua didática. O Leandro me indicou a pessoa certa, Dan Vitinho. Deus abençoe e proteja. Tamo junto, mano. Tamo junto. Tamo junto. Valeu demais, mano. É nóis. Qual comando você fez para acionar as coisas do meio? Ctrl D. Tem uma pergunta, nada base tem como transformar em data depois, tipo, dias, horas. Cara, ô Igor, aí no caso não faria sentido, porque normalmente no modelo de machine learning a gente tem que trabalhar com número e não com data. Então é melhor já deixar a quantidade de dias, por exemplo. Mas você poderia pegar a última data. Para você pegar a última data, ao invés do min da diferença, o que você teria que pegar? Teria que pegar o max da data. É o inverso. Beleza? É o inverso. Então, se você quer saber a diferença, você vai pegar a menor diferença. Por quê? Porque a data de hoje menos a última transação. Mas se você quer saber a data da última transação, é pegar o max da data. Beleza? Isso é dar um nozinho na cabeça mesmo, isso. Beleza. Então, galera, ó, o sumário das transações tá aqui. Tá aqui bonitão, ó. Tamo junto? Ficou claro o sumário das transações que a gente tem aí, ó? Pá. Então, vamos deixar isso aqui guardado. Vamos deixar isso guardado aonde? Vamos deixar guardado nessa TB sumário transações. TB sumário transações. Demorou? Agora, esse daqui, por exemplo, produto mais usado dessa pessoa. Qual que é o produto mais usado dessa pessoa na vida inteira dela, no D7, no D14, no D28, no D56. Deu para entender? Provavelmente vai ser o chat message, eu acho, tá? Mas a gente pode ver, tá? Como que a gente descobre qual que é o produto mais usado dessa pessoa para cada uma dessas? Nossa, esse aqui vai dar trabalho, esse aqui eu fui sacana. Esse aqui foi foda. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar cruzar a tabela de transações com a tabela de produto transação e depois com a tabela de transação. É isso, não é? Então, vou chamar esse cara aqui, ó. Essa tabela aqui, eu vou chamar ela de join, pode ser? TB underline join, que é onde a gente vai cruzar tudo. Vou deixar ela quietinha aqui.
Essa aqui eu acho que eu abusei de vocês, cara. Ficou meio pesado mesmo. T1 ponto asterisco from TB underline transações. Tá lá? O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Fazendo coisa de errado. Sintaxe, idade. Idade base, tá tudo certo. O que eu tô fazendo de errado? Faltou um ES aqui. Pronto. É isso? No such table T1. É, porque aqui é ST1. Pronto. Tá lá. E aí agora eu preciso cruzar essa tabela aqui com a tabela de produto. Que é a produto, transação, transação, produto. Eu não lembro. Left join. Transação. Ou é produto, transação? ST2. On T1.id transação igual a T2.id transação. E aí aqui a gente pode colocar T2.id produto. É isso? É transação produto? Pronto, foi. Transação produto. Tá ali o ID do produto. Pá. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso cruzar, fazer mais um left join de produto st3 on t2.id produto. Vou fazer um cast aqui, tá? As_int igual a t3.id produto. Mais um cast aqui as integer. Eu acho que vai um pouquinho mais rápido. Produtos. Deu na mesma, hein? É, deu na mesma. Tá lá. Então deu na mesma. Eu vou colocar só direto pra não complicar pra vocês aí. Então, muita zoeira. E ali no T3, o que eu vou fazer agora no T3 aqui? Não vai ser mais T3, vai ser T4.desk produto. Vamos colocar asterisco, que eu não lembro. Apagou o on junto. Ah! Dedo nervoso, dedo nervoso. Meu dedo tá nervoso. Vamos lá. Desk produto e T3.desk categoria. Tá lá. Faltou uma vírgula. Pronto. Tá lá. Para eu saber o produto que a pessoa mais usou, o que eu vou ter que fazer? Cara, eu acho que fazer isso pra vida D7, D14, D28 vai dar um trabalho da porra. Vamos chamar isso aqui de TB transação produto? Pode ser? TB transação produto? Vocês me permitem fazer isso? Olha só. Então eu vou fazer o seguinte. Para agrupar por produto, eu vou pegar o ID do cliente, colocar aqui o ID do cliente e depois a descrição do produto. Desk produto. E contar. Vou colocar asterisco mesmo. Group by ID cliente e desk produto. Tá lá. Só que isso daqui é quantidade de vida. Não é?
Não daria pra pegar a moda? Poderia também. É o que a gente vai pegar, né? Vai ser, porque é o mais frequente. Se é o mais frequente, é a moda. Beleza? Se é o mais frequente, é a moda. O que a gente vai precisar fazer aqui agora, galera? Para pegar o que não é a vida, para que é o que é D57, por exemplo, 56. O que eu tenho que fazer? Vou ter que fazer um count aí de transação, um count case, né? Case when, o quê? Case when, mas faltou a data. Ihu! Faltou a data, então vou ter que colocar o diff date menor ou igual do que 56, then o quê? O ID transação. End. Aí isso aqui vai ser a quantidade S quantidade 56. Será que dá certo? Ah lá. Deu pra entender? Então, essa pessoa aqui, na vida inteira dela, ela tá pegando 236 chat message. Mas nos últimos 56 dias ela só tá resgatando pônei. O porquê? A gente não sabe. O S pode ser minuto, pode ser qualquer coisa. A sintaxe do SQL não é case sensitive, tá? A sintaxe não é case sensitive. Nome de coluna, nome de campo normalmente é. Então, se eu quero fazer isso agora para todos os outros, é só eu pegar aqui, colocar agora 28, pegar aqui, colocar 14 e aqui colocar 7. Tá claro isso? Cadê toda a felicidade que tava na época do Hype Train, o churrasco, a bagunça? Galera tá em depressão agora. A galera tá em depressão. O tamanho da query que a gente tá fazendo, né? Tudo bem? Então, beleza. Qual que é a conta bateu? Acabou o milho, acabou a pipoca. É. Então, pra gente pegar o melhor de cada época, eu quero pegar o produto que a pessoa mais usou em determinada época. Como que a gente faz? Não, isso aqui não está selecionado não. Isso aqui é por causa da extensão É por causa de uma extensão. Isso aqui é por causa da extensão aqui desse cara aqui, ó. Pronto. Olha lá. Beleza? Agora sim. Não tava tudo selecionado não, é porque o negócio lá do SQL Tools tava mexendo o saco. Como é que eu faço para descobrir agora o melhor de cada dia? Então isso daqui eu vou chamar de TB cliente produto. Faz sentido isso aqui ser TB cliente produto, né? TB cliente produto. É a tabela que tem cada um cliente e cada linha um produto também. O que a gente vai fazer agora? Agora, galera, eu posso fazer o row number. Eu posso fazer o row number com window function para descobrir qual que é o melhor de cada. Então eu posso fazer aqui, ó, row number over o quê?
partition by pelo cliente, certo? Pelo cliente. Order by o quê? Quantidade de vida. As rn vida. Olha lá. Errar. Eita. O que eu fiz de errado? Tá tudo certo. O que ele tá falando de errado? Partition by... Opa, over. Order. Tá lá. Olha lá que massa. Só que tá de forma decrescente. Eu quero fazer... Aliás, crescente. Eu quero fazer decrescente. Então, olha lá. Ué, não foi, né? Por que que não tá indo? Ah, não. Agora tá, ó. Tá certinho, pô. Tô viajando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou claro? Beleza? 1, 2, 3, 4 por qual? Pela quantidade de vida. E assim vai. Tamo junto aqui? Ficou claro pra vocês? Só que aí temos um problema, né? Porque aí agora eu vou ter que fazer isso aqui pra cada um. Eu vou ter que fazer pra quantidade 5,6. Vamos colocar aqui, ó. Desse jeito. Então, tudo que é vida... É. A gente pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. E aí aqui a gente coloca... Por que ele tá fazendo isso? Agora sim. Pronto. Faltou aqui. Pronto. Então tá lá, ó. Faltou o RN vida, né? Cadê o RN vida? Eu errei o RN vida aqui. Pronto. Agora sim, ó. Aí eu tenho o melhor na vida, o melhor no RN. Deu pra entender, né? O que a gente fez aqui? Ficou meio maluco mesmo. Ó, na vida aqui mudou, tá vendo? Doideira, né? Então a lista de presença era 1, e depois ela inverte, ó. Era mensagem, depois virou lista de presença. Tem gente que quer resgatar pônei. Doideira, né? Então isso daqui eu vou chamar de tb underline cliente produto underline rn. Olha o trampo. Olha o tamanho dessa query já. O que eu tô fazendo? Faltou o from. Tá lá. Tá vendo? Olha só. Então agora, para eu trazer essas informações de qual que é o produto predileto da pessoa em cada marco, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar pegar essa tabela aqui, ó, de join e trazer essa parada também. Então eu vou só deslocar, olha só, vou só deslocar isso daqui lá para baixo no tb join. Vou colocar uma vírgula e fazer um select asterisco from join. E aí eu vou trazer essas coisas para cá. Eu vou ter que trazer tudo isso daqui para cá. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Olha só. Eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5 joins. 5 joins. Como que eu vou fazer tudo isso? Eu vou ter que pegar aqui, ó, e fazer um left join com
essa tabela aqui on T3. ST3. On T1.id cliente, ou seja, eu quero pegar o cliente que eu sumarizei. Lembra que eu sumarizei? Pá, esses clientes aqui, ó. Eu tenho os clientes que eu sumarizei e eu vou buscar agora o produto predileto. Então eu vou pegar aqui, ó, T1 cliente igual a T3.id cliente. Tá lá. Só que se eu fizer isso, quantas linhas tem essa tabela para o mesmo cliente? Quantas linhas essa tabela aqui, ó, produto RN tem para o mesmo cliente? Tem várias, né? Tem várias. Tem cliente que vai ter uma, tem cliente que vai ter 5, tem cliente que vai ter 6, pode ter cliente que consumiu o produto pra caralho, vai ter 10. Certo? Então, o que que acontece? O que que acontece? Não posso fazer isso. Eu não posso simplesmente usar isso aqui. Então, a gente coloca um end e vai colocar T3 ponto, por exemplo, quantidade vida igual a 1. E a gente vai pegar aqui no T3.desk desk, cadê? Desk produto. As produto vida. Olha só. Que loucura. E aí o cliente não se repete. Se eu colocar um order by ID cliente, tá lá ordenado para o cliente, ó. Ele não se repete. E eu trago aqui e descubro que o produto dele mais comprado na vida é qual? Presença strict. E tem cliente que eu não achei, ó. Tem cliente que eu não achei. Por que que tem cliente que eu não achei? Porque talvez, ó. Por que que não achei? Eita, estranho esse cara, hein? O cara fez 5 transações só na vida e eu não sei qual produto que é. Estranho. Talvez seja um produto nulo. Um produto que tá sem a informação do produto lá. Então, o que aconteceu? Isso aqui é como se eu tivesse filtrando a minha tabela, essa tabela aqui, antes de fazer o join. Sacou? É como se eu estivesse pegando essa tabela, filtrando para aquele cara que é o produto mais comprado. Vamos lembrar como é que é essa tabela? Ó. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Ó. É como se eu tivesse pego essa tabela, tá vendo que o cara se repete? É como se eu tivesse pego só uma linha dessa tabela aonde eu coloquei quantidade de vida, né? Coloquei quantidade de vida. Tá errado, tá errado. É RN vida. É RN vida. Coloquei errado aqui, ó. Agora sim. Agora não vai ter mais. Eu errei, galera, ó. Agora sim. Não vai ter mais RN, não. Olha lá. Olha lá. Agora sim. Ó, tem um nulo aqui, e depois a gente descobre o que, que ele é. Talvez é uma pessoa que só resgatou? Não, só ganhou. Ela ganhou 1000. Ganhou 1000 do quê? Uma transação com 1000? Tem que ver o que, que é isso. Tem que ver o que, que é isso. Talvez foi lá na nossa plataforma. Tá? Mas deu para entender que então, isso daqui, esse join aqui, é como se eu tivesse filtrando pelo RN antes de fazer o join. Então, esse end aqui é como se fosse um filtro nessa tabela antes de fazer o join. Sacou? Então, se eu quero trazer agora os outros produtos, eu posso só aumentar esse left join. Só que agora eu vou ter que fazer aqui T3, vou ter que chamar isso aqui de T4. E não vai ser RN vida, vai ser RN 56. E aí aqui eu vou chamar isso daqui de T4 desk produto, produto 56. Vamos ver se funciona, ó. DB join. Olha lá. Tá vendo? Que loucura. Ó, a gente fez uma tabela. A gente fez uma tabela que é a tabela que tem a ordem de cada produto. Certo? Que tabela que é essa? Essa tabela aqui com os roll number. Ó.
Essa tabela aqui com os raw number. A gente não fez essa tabela aqui? Tabela do caralho, ó. Que cada pessoa se repete para cada produto. E aqui eu tenho a ordem de cada produto em cada momento da vida. Ponto. É isso que eu tenho. Aí o que acontece? Eu posso cruzar diretamente essa tabela com a tabela que a gente tem um cliente por linha? Não posso. Por que eu não posso? Porque o cliente se repete aqui. E eu não posso ter o cliente repetido. Então, eu vou ter que filtrar. Eu vou ter que pegar essa query, essa tabela aqui, e primeiro filtrar para rn vida igual a 1. E aí ele vai pegar qual linha para rn vida igual a 1? Essa linha aqui. E aí eu descubro qual que é o produto que a pessoa mais comprou na vida dela inteira. Depois, para eu saber o produto que a pessoa comprou nos últimos 56 dias, o produto que ela mais comprou nos últimos 56 dias, eu vou ter que filtrar pelo RN56 igual a 1. Tá aqui. Então, essa linha agora que vai ser escolhida para fazer o join, não mais a de cima. Sacou? Então, para cada RN diferente, eu vou ter um critério no meu join diferente. A tabela é a mesma, mas o que eu estou pegando de cada... as linhas que eu estou pegando em cada join é diferente. Sacou? Então aqui eu vou ter que fazer de novo para quem? Para o 5. Então aqui, ó, T5, tá. T5. RN26, não é RN26, é RN28, 56, é 28. E lá em cima eu vou pegar a mesma vou pegar o T5 e aqui 28. 1, 2, 3 e pay. De novo. Agora eu tenho os 3 produtos, ó. Vamos ver aqui, lá embaixo, no TB Join, ó. TB Join. Você tem uma linha para cada RN por cliente, exatamente, ó. Ó que lindo que ficou. Aí eu vou ter que descobrir o que aconteceu com esse nulo aqui. Depois a gente vai lá e vamos atrás dele. Vamos caçar ele para descobrir por que ele tá com nulo aqui. Beleza? Então, o RN, galera, cada RN, o RN vida, vai ser o quê? Vai ser o raw number dos produtos ordenado pela quantidade que ele comprou na vida dele inteira. O RN26 é do produto que ele mais comprou nos últimos 56 dias. O RN28, dos últimos 28. Tá lá, ó. Tá vendo? Então, para cada RN, eu aplico um filtro diferente. Por isso que eu falei que eu vou ter que cruzar essa tabela quantas vezes? 5 vezes. Uma vez para cada RN que eu tenho. Por isso que eu falei que ia ficar do caralho, ia ficar grande isso aqui. Olha lá. E aí, traz mais um. 6. 14. E aí, a gente pode mostrar isso de novo, ó. Essa aqui eu peguei pesado mesmo. Mas dá para fazer com tudo que a gente aprendeu. Beleza? Tudo que a gente aprendeu. Nada foge do que a gente aprendeu. Vou fazer o último aqui. T7. 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 Se não fosse pela função raw number, não daria. Teria que ser de outro jeito, que aí é mais cabuloso. Tá lá, ó. Ó que legal. Eu sei exatamente qual o produto predileto da pessoa em cada momento, aí nos últimos 7 dias, nos últimos 26 e assim por diante. Mas na parte da ML não vai precisar tratar essas colunas? Vai. Na parte da ML a gente trata. Aqui o problema não era tratar a coluna, o problema era fazer o join de uma forma consistente. Tá? Até quero ver aqui, ó, se não tá duplicando. Não, não tá. Não tá duplicando. Olha o tanto de coluna que tem essa porra. Beleza? Vai sim, Midori. Vai sim, com certeza, porra. Então, ó, matamos isso. Matamos isso. Pay. Acho que o pior já foi. Agora, dia da semana mais ativo. Como é que eu descubro o dia da semana mais ativo da pessoa? Como é que a gente faz para descobrir o dia da semana mais ativo? A gente pode pegar aqui na tabela de transações, de novo. Aí antes do join, vou fazer isso antes do join também. Vou fazer isso aqui antes do join. Vou fazer aqui depois, vai. Select asterisco from transações.
Dá orgulho de ver isso tudo pronto. Eu acho que legal, assim, o que eu espero que seja legal é vocês terem orgulho de conseguir entender. Pro nosso curso aqui, a principal motivação é olhar para uma parada e falar assim: eu não me assusto mais tanto com isso. Porque consegue entender, pô, eu sei o que é um left join, eu consigo ler isso. Talvez eu não tenha entendimento por que ele fez dessa forma, mas eu consigo entender o que está escrito ali. Deu para entender? Eu acho que é isso que eu tô querendo provocar, porque aí vocês vão começar a se desafiar a falar, pô, legal, agora deixa eu entender a motivação dele de ter feito dessa forma. Entendeu? Então, o nosso curso, até esse ponto, é isso. É você olhar e falar assim, eu conheço um left join, mas por que ele está cruzando o left join e que na condição do join tem que ter esse filtro? Por que ele está cruzando 5 vezes? Ah, porque ele está querendo pegar cada linha diferente no momento diferente. E assim vai. Beleza? Vamos só tentar fechar essa parte, aí a gente toma um café, tá bom? Pode ser? Rapidão. E aí, vamos lá. Então, transações. Como é que eu faço para pegar o dia? O dia que a pessoa mais curte. A gente viu isso, se eu não me engano, né? É só pegar o ID cliente. É só pegar aqui o STF time. Pegar o percentual W. E o DT criação. Não é isso? É isso? É isso. E aí a gente pode chamar isso aqui as DT dia. E aí vamos contar. Vamos fazer o count asterisco. Group by ID cliente e DT dia. Ah lá. Então eu sei qual que é o dia que a pessoa... Só que ele quer o quê? Ele quer só para D28. Ele só quer para D28. Se ele só quer para D28, eu posso colocar um where diff date menor ou igual do que 28. Tá claro isso? Então eu estou filtrando aqui a tabelinha pelo where. E aqui vai ser essa quantidade transação. Beleza? Daria para fazer diferente? Daria. A gente poderia só pegar por dia e ver quantos dias e não quantas transações dia. Beleza? Mas vamos deixar desse jeito. Então eu vou chamar isso daqui de TB cliente dia. Tá lá. Para pegar o melhor dia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ordenar pela quantidade de transação. Então, row number over partition by ID cliente order by quantidade de transação desk as rn dia. Fiz alguma merda. DB cliente dia. Não é ID cliente. Order by quantidade de transação. Quantidade de transação. Tá aqui. Pronto. Errei. Tá lá. Então, para saber o dia favorito de cada um, o que eu preciso fazer? Só agora filtrar. Posso filtrar isso lá. Esse SQL é avançado? Para mim é. Para mim é avançado, pô. Uma query dessa com window function, CTE. Porra, com esses join maluco que a gente tá dando. Mais de 150 linhas que a gente tá escrevendo aqui igual maluco. Várias operações complexas. Para mim isso aqui já é um nível intermediário avançado, sim. O que vocês acham, chat? Quem tá aí? TB cliente dia rn as tá lá. Prontinho. Agora, o que a gente precisa fazer? Aqui nesse join do Satanás, ó. Eu vou jogar ele lá pra baixo. Lá pra baixo. E eu vou... Eu vou fazer mais um left join, ó. Left join quem? Left join tb cliente rn dia
as T8 on T1.id cliente igual a T8.id cliente end T8.rn dia igual a 1. Ficou claro isso? E aí a data do dia vai vir aqui, ó. T8.datadia. Vamos ver? Olha lá. Por que ele não tá achando uns, hein? Ah, porque a pessoa não tem nos últimos 28 dias. Essa null aqui é quase certo que a pessoa não tem nos últimos 28 dias nenhuma iteração. Vamos ver? E aí é claro que vai ser null. Certo? É claro que vai ser null. Deu pra entender por quê, né? Olha lá. Intermediário mais é isso. Então, se a pessoa não fez nenhuma iteração nos últimos 28 dias, eu vou saber qual é o dia da semana dela favorito? Não vou saber. Então, o que a gente pode pôr? A gente pode deixar nulo. A gente pode deixar nulo, é uma opção. Ou uma outra opção é a gente preencher esse valor com alguma coisa. Como, por exemplo, tem um carinha chamado Coalesce, que a gente não apresentou ele durante o nosso curso. Que a gente pode colocar -1 as dt dia. O que é o Coalesce, galera? O que é o Coalesce? O Coalesce, ele vai pegar o primeiro não nulo. Então a gente colocou aqui, ó, T8 dt dia. T8 dt dia. O T8 dt dia é nulo. Vamos olhar para o primeiro aqui, ó. Vamos olhar aqui para o primeiro. O dt8 dia é nulo? Não é nulo. Então ele vai pegar o próprio dt dia. Agora, o dt dia é nulo no de baixo? É nulo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o próximo. O próximo é -1. -1 é nulo? Não. Não é nulo. Beleza? Então ele vai pegar o -1. Mas vamos supor que eu quisesse colocar um outro campo aqui. Eu queria colocar um campo, sei lá, XPTO. Um outro campo chamado XPTO. Ele vai verificar se esse campo XPTO é nulo ou não para pegar ele lá dentro, tá? Então, desse jeito, a gente vai ter agora o -1 ali para quem é nulo. Ficou claro isso? Por que eu não posso colocar 0? Por que eu não posso colocar 1? Porque esses números representam um dia da semana. Então, a gente não está colocando, tá bom? A gente não está colocando. Ah, eu poderia fazer um case when para já considerar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 como de domingo a sábado? Poderia, tá? Poderia, não tem problema, tá bom? Tá aqui, ó. Query que vocês estão pedindo, tá? Deixa eu só ver uma coisa, eu acho que eu tô sem o Git aqui. Tamo junto, pessoal. Bastante coisa, né? E agora, por fim, dia da semana mais ativo. Nossa, tem o período mais ativo ainda, caralho. O período mais ativo. Como que a gente vai fazer período mais ativo? Como que vocês fariam período mais ativo? Até manhã, tarde e noite? Como que a gente faria? Manhã, tarde e noite. Vamos pegar a tabela de transações de novo aqui, ó. Tabela de transações. E ver aqui, ó. Tabela de transações. Tá lá. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar só a hora, exatamente. Vamos pegar só a hora e fazer o seguinte, ó. ID de transação, a gente vai pegar a ID de transação, o ID cliente e a data de criação. Tá aqui. E agora vamos converter isso daqui para strf time. Eu acho que é percentual hora. Desse jeito. E aí dt criação. Não, então é o H só assim. Opa. Faltou o E. Vamos ver? Null. Eu acho que é H maiúsculo. Tá lá. Então, 12 horas.
que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um case when? Foda quem vai ter que converter para cada case. Case when. Isso daqui entre, sei lá, 7 da manhã, maior ou igual do que 7. End. End. O ideal seria ter isso lá, né? Vamos criar essa coluna lá em cima, pode ser? A gente chama aqui, ó, na tabela de transações. O que vocês acham? Porque não vai interferir em nada. As dt hora. Muito melhor. E aí a gente só compara aqui, ó. Case when a hora for maior do que isso. A gente pode colocar between, né? Between 7 e 12 horas. Então isso aqui vai ser amanhã. Se for das das 13 até as 18. Tarde. Se for das 19 até as 23, noite. E um else, madrugada. Não, não posso colocar else aqui. Se eu colocar else, todo mundo que é nulo vai cair em madrugada. Então eu posso colocar. Estão fechados, são todos fechados. Se for maior do que 23, madrugada. Menor do que 7, madrugada também. E o else vai ser sem informação. Na verdade, não, na verdade, eu fui burro aqui. Eu posso colocar direto. Eu posso colocar direto. End as período. Ah lá. Ó. Ihu! Caguei tudo. Todo mundo sem informação. Que beleza. Vamos fazer um cache. Acho que isso aqui veio em texto. Tomar no cu, velho. Por quê? Ué, cadê a data? O que eu fiz de merda? Ai, tá vendo nulo? Por que tá vendo nulo? Porque aqui é H minúsculo. Não é? Não. Tem tradução de madrugada? Pode ter sim. Tem uns malucos que dão uma exclamação presente de madrugada. Mas o que tá acontecendo? Ah, faltou o sub-str. Eu tô achando que isso aqui já tá convertido.
Agora sim. Agora sim, porra. Caralho, tá vendo? Até tô bugado, tô bugado. Beleza, agora que eu tenho essa caralho aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso descobrir qual que é o dia que mais tem. Então, eu posso fazer um group by e fazer a contagem de transações. Essa quantidade de transação. Ó a gincana. E aí, group by. 1, 2. Tá lá. Para pegar, então, aqui, TB cliente período. O quê? Tá lá. Basta fazer o RN. Basta é suave, né? Basta, tipo, foda-se. Roll number. 7. Acho que 7 da manhã. Ah, não tem problema, não tem problema, ô Cameto. Não tem problema, não. Eu queria que fosse isso mesmo. E 18 horas também. 18 horas vai até 18:59, tá bom? Over. Partition by. O quê? ID cliente. Order by. Quantidade de transação de forma decrescente. SRN período. Olha lá. Então tem gente que o período predileto é tarde, ó. Ó que legal. Tem gente de noite. Será que tem alguém de madrugada? Não sei. Pode ser que tenha alguém de madrugada. Mas vamos chamar isso daqui de TB cliente RN. Então, se vocês perceberem, galera, tipo assim, por mais complexo que esteja, porque não tá fácil, não vou falar que isso aqui tá fácil. Por mais complexo que esteja, a gente fatiando o problema torna um pouco menos complexo. Ó, aí é só eu adicionar mais um join aqui. Olha só. Madrugada entrou no sem informação. É verdade, madrugada entrou. Tá errado. É madrugada. Desculpa. Pronto. Então eu vou cruzar, vou fazer um cruzamento com essa daqui, ST9 on T1.id cliente igual a T9.id cliente. E o T9.rn período. Período. Cadê? Eu vou pegar igual a 1. E lá no meu T8, lá em cima, o meu T8 ponto período. E aí TB join. Pô, vocês estão ligados? Que tesão, velho. Vocês estão ligados? Vocês estão aí ajudando, porra. É isso, caralho. TB cliente período RN. Cadê? O que eu fiz de errado aqui? O que ele tá falando? Período. Tá lá. Período. Group by 1, 2. Tá errado? Group by 1, 2. Por que tá errado o Group by 1, 2? Faltou uma vírgula aqui. Pronto. Depois, o coalesce. Cadê o coalesce? Coalesce. Faltou uma vírgula? Não, tá lá. T8. T8. T9. Agora sim. Ah lá. E vai ter gente que... Ah lá. Só que a gente aqui acho que falhou em alguma coisa, né? Era D28 também. D28 também. Denúncia. Se é D28, o que eu tenho que fazer? Where diffdate menor ou igual do que 28. Pronto. Por que você cria alias pro select? Como assim? Olha lá, virou tudo nulo. Então o que eu posso fazer com esses nulos? Coalesce
sem informação. S período. Olha lá. Olha que coisa linda. Fala sério. Porra do caralho. Foi. E a última? E a última? Jesus Cristo. Estamos chegando no final. A última. Período 28? Pode ser período 28. Pode ser melhor período? Melhor período. Ou período. Período mais transação? Mais transação. 28. É melhor mesmo. Mano, vamos lá. Tá acabando, tá acabando. O que nós vamos fazer agora? Falta o último. Engajamento D8 versus vida. O que ele tá querendo? O que é esse engajamento D18, D28? Ele só quer que a gente pegue aqui a quantidade de transações em D28, ou quantidade de pontos, pode ser quantidade de transações. Quantidade de transações de D28 dividido pela quantidade de transações na vida. Para eu saber o quanto que nos últimos 28 dias representa da vida da pessoa. Então, quantidade de transações D28 dividido pela quantidade de transações vida. Olha só. Então, me fala. Essa pessoa aqui. Faltou um ponto vezes. Um ponto, foda-se aqui. Aí. Essa pessoa aqui. Quantos por cento das transações dela dos últimos 28 dias correspondem da vida dela inteira? Deu pra entender? Isso aqui dá pra gente ter uma noção o quão engajada a pessoa está agora, recentemente. Beleza? Então isso aqui eu vou chamar de qual que é o nome que eu posso dar disso? Engajamento 28 vida. Pode ser? Pronto. Tá lá. Do caralho, né? O que dá pra fazer com essa base? Mano, aí dá pra fazer análise, dá pra fazer gráfico, dá pra fazer modelo, você tentar descobrir algumas associações, mas olha o tamanho disso. Tipo, é um projeto longo, grande, usando absolutamente tudo o que a gente fez ao longo do nosso curso. Beleza? Acabou? Essa ABT ficou não. Não é ABT. Não é ABT. Mas tá claro até aqui? Tem como fazer a lista do nome das colunas, tabelas. Não sabia que dava pra fazer com o resultado select. O nome disso é CTE. A gente ensinou aqui durante o curso. Vamos relembrar o que a gente fez aqui? Olha só. Olha o tamanho dessa consulta, gente. A gente pega a tabela de transações, trabalha em cima dela, aqui, para fazer algumas alterações para facilitar a nossa vida. Depois, a gente fez a mesma coisa com a tabela de clientes, só para pegar a idade na base. Depois, a gente sumarizou a tabela de transações calculando algumas estatísticas que a gente queria, já considerando D56, D28, D14 e assim por diante, certo? Depois, a gente veio para cá e calculou a questão do produto para descobrir qual produto que a pessoa mais comprou em cada momento. Que aí começou as Window Function da vida. Então essas duas tabelas aqui, elas são irmãs. Aliás, elas são filhas uma da outra, né? A gente primeiro calcula ali o agrupamento, faz o cruzamento de transação produto para pegar todos os produtos e transação e saber quem comprou o quê, para depois agrupar por produto em cada momento diferente, para depois calcular o raw number para cada momento diferente. Beleza? Depois, a gente pega o do cliente para descobrir qual que é o cliente que ele mais... Qual que é o dia que ele mais transaciona. Depois, a mesma coisa, só que para o período.
para descobrir qual que é o período que o cliente mais transaciona. Beleza? E depois, por fim, a gente junta tudo. A gente junta tudo aqui com os left join, aplicando o filtro aqui para pegar a granularidade que tem o critério que a gente quer. Mas a tabela que foi gerada não pode ser considerada uma BT? Não, não é uma BT. Isso aqui é uma feature store. Isso aqui é uma feature store. A gente vai explicar o que é feature store no nosso próximo curso, mas não é uma BT. Qual que é a diferença da feature store para a BT? A BT tem a variável resposta. Aqui a gente não tem variável resposta. Aqui a gente só tem as características do indivíduo. Beleza? Legal. Tamo junto até aqui? Mais ou menos? Agora, só pra gente encerrar e eu deixar a pulguinha atrás da orelha. Tá? Isso aqui funciona. Tá vendo esse now? Esse now, ele é o quê? Ele tá pegando de quando? Ele tá pegando a referência de quando? Pra quando que ele tá olhando pra pessoa? Pra agora, né? Tá agora. Ele tá olhando agora. Mas e se eu quisesse saber esse perfil da pessoa? Se eu quiser saber esse perfil da pessoa, não agora, mas eu quero reprocessar, eu quero saber como que essa pessoa foi, essas características que a gente calculou que são fodas pra caralho, eu quero saber mês passado, dia 1º de agosto. Como que a pessoa era 1º de agosto? Sabe, Tica? Conheci a Tica pessoalmente. Quantos aí tiveram a honra de conhecer a Tica pessoalmente? Pois é, fica complicado, né? Fica complicado. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? É fácil resolver isso. É fácil resolver isso. Basta a gente colocar um where aqui. Onde a DT criação é menor do que, por exemplo, 2025-0801. Pronto. Tá lá. Olha só. O que aconteceu agora? A gente tá pegando só... A gente tá pegando só as pessoas, as transações que aconteceram antes desse dia. Deu pra entender? Olha que da hora. Aí consegue mudar o período temporal que quiser a partir desse where. Que foda. Exatamente. E aí, mais do que isso, Dino, mais do que isso, se eu quiser carimbar para dizer o quando que isso aconteceu, se eu quiser carimbar para quando que isso aconteceu, o que eu preciso fazer? Lá na minha última query, aqui ó, nessa última queryzinha aqui, eu posso também fazer isso. 2025-0801 as DTREF. Vocês vão ver esse DTREF para um caralho. Olha só. Então, eu sei agora... Isso aqui, galera, é igual bater foto. Quando a gente bate uma foto de uma pessoa, a gente está registrando o momento daquela pessoa. Todas as informações daquela pessoa, naquele momento que a gente tira a foto, estão resumidas, estão sintetizadas naquela foto, naquele momento. Certo? E o que a gente está fazendo é exatamente a mesma coisa. Eu estou batendo uma foto do perfil da pessoa nesse dia. Então, como a pessoa era nesse dia? Ela tinha isso aqui de transações, ela tinha esse saldo de pontos, ela tinha tido a última interação fazia 37 dias. Deu para entender o que eu acabei de falar? Então, a gente tá batendo foto das pessoas. Sacou? A gente tá batendo foto das pessoas. É nesse momento. Esse é o momento. E aí, para isso ficar ainda mais claro para vocês, para
para isso ficar ainda mais claro, olha só, vamos dar um create table nessa tabela? Vamos dar um create table nessa tabela, ó. Então eu vou chamar isso aqui, ó, de create table tb feature store cliente. Desse jeito. Então, 1, 2, 3 e criamos a tabela. A tabela está criada. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir essa data aqui por 7. Tá bom? Ó, lá por 7. Lá embaixo também já vai ter substituído. E eu vou fazer um insert into tb underline feature store cliente. No such table. Qual que é o nome da tabela? Errei o nome da tabela. Beleza, errei o nome da tabela, foda-se. Preacher, é. Olha só, ele inseriu. Beleza. Então agora tudo isso daqui, galera, eu só vou comentar, tá bom? Só vou comentar, só para vocês entenderem o que eu tô fazendo, ó. Só vou comentar aqui. E agora eu vou fazer o select asterisco from... Olha lá, beleza? E aí, eu vou pegar uma pessoa qualquer. Vou pegar uma pessoa qualquer. Vou pegar uma pessoa que esteja engajada aqui. Vamos ver uma pessoa que está engajada. Uma pessoa onde a quantidade de dias desde a última iteração seja menor do que 10. Só para eu ver aqui. Where? Não tem? Ai, tá. Tá. Por que que eu... Caguei. Por que que eu caguei? Por que que eu caguei? Essa conta aqui tá certa? Essa conta aqui tá certa? Não tá mais certa. Por que que esse now não tá mais certo? Esse now não tá mais certo porque eu tô pegando agora a data de agora. Eu tenho que pegar que data para comparar quanto tempo que a pessoa tá sem ver a live. No momento da foto. No momento da foto. Então, tudo que é now, eu vou dar um Ctrl D aqui e substituir. Beleza? Pronto. E aí vai ser esse DTRF. Vamos ver se agora vai. Beleza. Eu vou deletar, vou dar um drop table. Vamos criar a tabela certa agora? Create table feature store cliente. Tá lá? S. Beleza? Então eu criei. Tá lá. Agora aqui eu vou trocar tudo isso daqui por 8. E vou colocar o insert into lá embaixo. Parece que foi. Eu vou substituir de novo isso aqui, ó, para colocar o 6, para a gente ter mais um dado. Pronto. E agora, comenta. Select asterisco from. Ó. Tá aqui. Vamos pegar alguém que tem a quantidade dias da última interação aqui. Ah, essa pessoa. Legal, ó. Essa pessoa. Vamos pegar essa pessoa, ó. Select asterisco from. Eu posso só ordenar, né? Order by ID cliente. Fica mais legal ainda. Olha que foda! Order by ID cliente, DTRF. Ó, olha que foda. Como que essa pessoa era nesse dia? Tá aqui a foto dela. Olha que da hora. E depois, eu tenho uma outra visão dela no outro dia. Depois, uma outra visão dela no outro dia. Então eu posso ir batendo fotos dessa pessoa e vendo como que o comportamento dela tá mudando ao longo do tempo. O nome que a gente dá isso, galera, eu já tô antecipando o próximo conteúdo que a gente vai fazer juntos. O nome disso é safra. Eu tenho uma safra dessa pessoa. Eu tô olhando para todas as pessoas da minha base em um momento específico.
E eu sei exatamente o perfil dela, tá? Depois, uma outra safra, é um outro momento dela. Depois, uma outra safra, e assim vai. Aí depois eu troco de pessoa, né? Porque eu não tenho mais fotos daquela pessoa. O nome disso é Feature Store. O nome disso daqui é Feature Store. Aí tem uma palestra minha lá no Nubank explicando no detalhe o que é Feature Store. Beleza? E aí eu explico, a gente vai fazer um curso, um projeto, onde a gente constrói isso para gerar um modelo de machine learning. Mas vocês perceberam o esforço que é pra gente criar tudo isso? Vou colocar a galera da empresa pra fazer esse curso pra ver se eles colocam uma tabela dessa pra esses dados históricos. Não tem. Aí, Tica, é isso, pô. Beleza? Tamo junto até aqui? E, cara, eu tô um pouco empolgado porque, pô, a gente já falou pra caralho, né? E não deu tempo de eu fazer o que eu queria fazer, que era mostrar como subir o banco no Docker. Mas eu acho que fomos vitoriosos, tá? Aí, como que fica o negócio mais legal mesmo? O negócio mais legal de tudo, tudo. E aí eu vou fazer aqui no speedrun, e aí vocês olham depois com calma, é a gente importar isso no Python. Então eu posso criar um script Python chamado etl.py, tá aqui, e eu criar uma função que importa aquela query. Eu posso fazer aqui, ó, with open, e aí o nome da query, que é etl_projeto.sql as open file. E aí query vai ser igual a openfile.read, tá? E aí se eu der um print query, olha só que foda. É isso que eu quero que vocês entendam, como é que faz para as coisas ficarem orquestradas. Estão vendo aqui, ó? Eu peguei a query, o Python foi lá, pegou o arquivo da query e trouxe aqui para dentro. Tá vendo esse cara aqui? Tá vendo esse carinha aqui? É o nosso valor, não é? O nosso valor lá da data que a gente está colocando. O que a gente vai fazer agora? Eu vou substituir esse valor por um hold place chamado date. Então não dá mais para eu executar essa query diretamente aqui. Mas a query está no meu arquivinho de SQL. O que vai acontecer agora? Quando eu importar a query, olha só. Quando eu importar a query, agora tá date. Qual que é a vantagem de fazer isso? É que agora eu posso fazer query.format e passar o valor que eu quiser. Se eu quiser passar 2025-0105, o que vai acontecer? Olha só. 1, 2, 3 e... mudou a data. Se eu quiser outro valor, olha lá, mudou a data, tá vendo? Ó? Se eu quiser outro valor, mudou a data. Então, agora, a gente começa a juntar tudo que a gente viu do começo do ano pra cá. A gente começou o ano com Git, depois Python, depois Pandas, depois estatística, Machine Learning, SQL. Agora eu consigo combinar essas duas coisas, todas essas coisas, para fazer uma integração e criar de fato uma solução de dados. Entendeu? Então, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui, por exemplo, dates e passar aqui, ó, 2025 0101. E só colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá lá. E aí eu poderia fazer um for e in dates executando isso. Pronto. Aí eu vou gerar uma safra para cada. Como que a gente faz isso? É só eu importar aqui, ó, import pandas spd, import SQL Alchemy. E aí eu vou fazer o engine igual a SQL Alchemy ponto create engine SQLite 1, 2, 3. Qual que é o nome? Database.db. Isso aqui é eu estando... aqui, ó, database.db. Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou abrindo uma conexão do Python com o banco de dados. E foi. Tá lá. Agora o que eu preciso fazer? Pegar, fazer df igual a pd.read_sql. Eu passo para ele o que? A minha query ponto format date igual a i.
E depois df.to underline SQL. Ah, faltou a conexão. Engine.to SQL. O nome da tabela. Qual que é o nome da tabela, galera? Não é feature store underline client. Aqui, engine. Index igual a false. If exist igual a append. A gente já vai ver isso, tá? Já vou mostrar isso aqui funcionando. Ó. 1, 2, 3 e foi. E foi. Tá indo. Ele tá processando. Ele tá pegando, ó, já foi tudo. Se a gente pegar lá no final dessa porra aqui e bater um select, ó que loucura. Isso aqui é mais demo do que explicação, né? Feature store underline client order by id client dtref. Olha lá. Olha isso aqui. Tá repetido aqui, né? Porque a gente só fez o append. Olha lá. Então percebe que a query, a lógica da query, da consulta, tá onde? Tá no SQL. Quem orquestrou isso? O Python. Então, o que, que aconteceu aqui? O que, que aconteceu aqui? A gente está falando, ei, SQL, eu quero conversar com você. Isso daqui é uma conexão com o banco. Só isso, eu estou abrindo uma conexão com o banco. Aqui, lendo a query do arquivo de texto. Depois, o que a gente está fazendo? Define as datas. Aqui, o que eu estou fazendo? Executa a query e traz os dados para o Python. Depois, pega os dados do Python e manda para o banco. Na tabela feature store underline client. Apaguei o print, sim, apaguei o print, beleza? Apaguei o print. E é isso. Olha lá. Então, com poucas linhas de código, olha o que a gente consegue fazer. Eu abri uma conexão com o banco de dados, eu li a query, eu defini algumas datas, eu peguei a query, ele falou assim, ó, o Python pegou a query na mão dele. Lembra do primeiro dia que a gente pegou e fez isso aqui, ó? Cadê meu volante aqui, ó? Lembra do primeiro dia que a gente fez isso aqui? Só que no lugar do VS Code agora, quem que tá mandando a query diretamente pro banco? O próprio Python. Então a gente pega o Python, pega a query do Python, que tá aqui, pega essa query aqui, o Python pega esse código e fala assim, ei SQLite, é isso aqui que você tem que executar. Puf, manda para SQLite. O SQLite processa, depois que ele processa, ele devolve o dado para o Python, coloca o Python aqui, e o Python coloca isso no DataFrame Pandas, que a gente viu lá nos códigos de Pandas, lá atrás, beleza? E aí depois, tá aqui no Pandas, o que eu faço? Eu falo assim, agora SQLite, salva isso aqui nessa tabela. Tá, como é que você quer salvar? Eu quero salvar adicionando esses dados. E pronto. Beleza? Então, deu pra entender o fluxo? Não quero que vocês entendam a sintaxe. E tem como fazer tudo isso com a AWS? Com certeza, mano. Com certeza. Mas deu pra entender o ciclo que a gente fez? Então, o projeto em si era essa query. O projeto em si era essa query. Mas eu queria que vocês conseguissem entender que isso é a pontinha. A gente escrever a query é importante pra caralho, é o coração do projeto, é o coração do projeto, mas depois eu tenho que pensar como é que eu faço para isso ser atualizado, como é que eu faço para todo dia isso ser executado, como é que eu faço para reprocessar lá atrás. Deu para entender? E aí tudo isso a gente vai ver no nosso projeto que a gente vai construir junto com vocês. Mas eu queria dar esse gostinho pra gente fechar o curso com chave de ouro e, claro, vocês ficarem com vontade de aprender mais. Porque senão a gente mostra tudo isso e fala assim, tá, mas pra que eu vou usar tudo isso? Tá aí alguns exemplos de como que você pode usar tudo isso. Beleza?
E aí, gente, quem tiver ainda um pouquinho perdido, entra aqui, ó, exclamação cursos. Se preparem, a gente vai fazer esse projeto. Esse projeto vai juntar tudo que tá aqui. Ó, vai juntar Git, GitHub, vai juntar Python, vai juntar Skeleton, tá tudo de graça. Vai juntar pandas, vai juntar estatística, vai juntar machine learning, vai juntar MLflow. Então, o projeto ele vai juntar todas as ferramentas que estão disponíveis gratuitamente aí para vocês. Beleza? Fomos vitoriosos? Vocês saíram de um jeito diferente de como vocês chegaram aqui?